Já pensou você conviver com uma pessoa durante muitos anos e depois chegar à conclusão de que essa pessoa não te conhece? No Evangelho deste sábado, da quarta semana da Páscoa, Jesus vai fazer essa queixa ao apóstolo Filipe. Nós vamos ouvir nos próximos dias o Evangelho que nos mostra Jesus na última ceia. Jesus no cenáculo. A última ceia, este momento no cenáculo, foi um momento de despedida, porque Jesus, após a última ceia, iria para o Jardim das Oliveiras e iria começar a sua paixão e viria a sua morte, portanto era um momento de despedida. E como nós agora já vamos nos aproximando da solenidade da Ascensão, que é quando Jesus volta para o céu, a Igreja nos apresenta essas passagens do Evangelho, nos preparando para essa despedida, para vivermos esse momento em que Jesus voltou para junto do Pai. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São João, no capítulo 14, a partir do versículo 7. Jesus, durante o Evangelho, o tempo inteiro falava do Pai. O tempo todo Jesus falava do Pai. E na última ceia, sobretudo, Jesus muitas vezes fez referência ao Pai, à sua união íntima com o Pai. E de tanto Jesus falar do Pai, São Filipe vê nascer no seu coração um desejo: eu quero conhecer o Pai. E então ele fala assim para Jesus: Senhor, tu nos falas tanto do Pai, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como dizendo, se o Senhor nos mostrar o Pai, não precisa nem o Senhor falar tanto sobre Ele. E qual é a resposta de Jesus a Filipe? Jesus diz assim: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? Observe bem o que Filipe fala e o que Jesus responde. Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer o Pai. Nós não conhecemos o Pai. Resposta de Jesus: estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem. Jesus com isso está nos dizendo que é impossível conhecê-lo sem conhecer o Pai. É impossível conhecer também o Pai, Deus, sem conhecer Jesus. Na mente de Filipe, Jesus deveria mostrar o Pai como alguém alheio a ele, como aqui na terra um filho nos apresentasse o seu Pai. Mas a união que existe entre Jesus e o Pai é tão íntima, é tão profunda, que Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, quem me viu, viu também o Pai. O Pai e eu somos um, vai dizer Jesus. Ou seja, Jesus, como nós já refletimos nesses dias, é a imagem do Pai, é a imagem do Deus invisível. Nós só podemos conhecer Jesus de verdade se nós entendermos que Ele vem do Pai. Mas Ele não vem do Pai separando-se do Pai, mas o Pai vem com Ele, o Pai está nele e Ele está no Pai, pelo grande mistério da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade, as três pessoas em um único Deus. Por isso Jesus fala: o Pai e eu somos um. Portanto, para nós conhecermos realmente a Jesus, nós temos que conhecer esta sua união com o Pai. Por isso Jesus vai dizer: aquilo que eu falo é o Pai que fala através de mim. E diz mais: se vocês não acreditam em mim, acreditam nas minhas obras, porque essas obras revelam o Pai. Nós conhecemos o Pai através de Jesus exatamente pelas palavras que Ele nos diz, que são as palavras que brotam do coração do Pai, e também conhecemos o Pai e do Pai conhecemos a Deus através das obras de Jesus. Jesus se mostra misericordioso, compassivo, manso, paciente, com amor especial pelos que sofrem, porque exatamente assim é que é Deus. E Jesus é essa imagem visível para nós do coração de Deus. Foi por isso que quando Jesus foi questionado pelo fato de fazer a refeição e acolher os pecadores, ele contou a parábola do pai que tem 2 filhos.
exatamente para dizer que o Pai que nos ama nos trata com amor e por isso Jesus, que é filho desse Pai e a imagem dele, também trata os pecadores com amor. Jesus é a imagem do Pai. E nesse mesmo texto, Jesus nos faz uma promessa, depois de falar do Pai e dizer que ele vai voltar para junto do Pai, porque ele vai voltar para o céu. Jesus diz assim: o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o realizarei. Mais uma vez, isso nos chama a atenção. O que nós pedimos ao Pai, Jesus é que realiza. Por quê? Porque o Pai age na pessoa de Jesus. E Jesus diz que é preciso pedir em nome dele. O que nós pedirmos em seu nome, ele promete que vai realizar. Mas é importante entender bem isso. Não basta a gente fazer uma oração e dizer assim no final: Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Eu te peço isso por Jesus Cristo, vosso Filho. Podemos dizer, sim, diria mais, devemos dizer isso. Porém, precisamos entender qual é o sentido de rezar em nome de Jesus. Nós rezamos realmente em nome de Jesus quando nós estamos unidos a Ele, quando estamos em comunhão com Ele. Rezamos em nome de Jesus quando aquilo que nós desejamos é exatamente aquilo que Ele deseja. Isso é rezar em nome de Jesus, porque aí o Pai vê no nosso pedido, no nosso desejo, o desejo do próprio Filho. Se nós, na nossa oração, dissermos: Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, mas se a nossa vida não corresponde ao que Jesus deseja para nós, se aquilo que nós pedimos não é o que Deus deseja para nós, não é algo bom para nós, e nós insistimos em pedir isso, não estaremos rezando em nome de Jesus. Por isso, peçamos muito a Jesus que Ele nos ensine a rezar em nome dEle, com os seus sentimentos, tendo em nosso coração este mesmo desejo que Ele tinha de sempre cumprir a vontade do Pai. Era isso que guiava Jesus, a vontade do Pai. Ele fazia o que o Pai o enviou para fazer e por isso as suas obras eram agradáveis ao Pai. À medida que as nossas obras forem também agradáveis ao Pai, a nossa oração com certeza será feita em nome de Jesus. E nós estamos também fazendo, no final da nossa homilia durante o mês de maio, um minuto com a Virgem Maria. Quero hoje te convidar a refletir sobre um grande privilégio que Deus concedeu à Virgem Maria. Deus a fez imaculada na sua conceição. O que significa isso? Todos nós, por sermos filhos de Adão, nascemos com o pecado. É uma triste herança que nós recebemos de nossos primeiros pais. Como diz o Salmo: pecador minha mãe me concebeu. Nós nascemos no pecado. Não o pecado que seja culpa nossa, mas é pelo fato de nós sermos descendentes de Adão e Eva. Somos filhos de Adão e por isso nascemos marcados com o pecado. Mas Deus, que desde toda a eternidade escolheu a Virgem Maria para que, através dela, viesse ao mundo o seu Filho, que seria o nosso Salvador, quis fazer de Maria o verdadeiro paraíso, a verdadeira terra santa. E para que ela fosse esse templo santo, onde o Filho de Deus seria gerado, Deus não permitiu, Deus não quis que ela fosse manchada pelo pecado. Aquilo que deveria acontecer, ela, enquanto filha de Adão, deveria ter o pecado, Deus nessa hora estendeu a mão e não permitiu que a Virgem Maria fosse manchada pelo pecado. Esse é o primeiro aspecto da Imaculada Conceição, preservada do pecado original e também, pela graça de Deus, preservada de todo e qualquer pecado. E isso aconteceu pelos méritos do próprio Jesus Cristo. Por isso, Nossa Senhora também foi remida pelo seu Filho, não porque o pecado lhe foi perdoado, mas porque ela foi preservada de contrair o pecado. Em vista dos méritos de Cristo, a Virgem Maria foi preservada de todo e qualquer pecado. E é por isso que nós a chamamos de Imaculada Conceição.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.